Vamos lá. Todos conseguem ver direitinho a apresentação? Tá tudo Tá preto? chegando ainda aqui. É. Jonathan, só uma pergunta. Você autoriza que a gente grave sua apresentação? Oi? Você autoriza que a gente grave a sua apresentação? Claro. Muito Fique à vontade. obrigada. Não sei se está carregando. Agora carregou. Agora foi. Seu? Eu vou abrir em tela cheia para ficar ok para vocês. Qualquer coisa, vocês podem me chamar. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Foi? Foi, né? Acho que não, ainda não. Como eu não estou vendo vocês... acho Já foi que sim, Jonathan. Tudo certo, tá aparecendo aqui. Vamos lá, gente. Primeiramente, queria agradecer novamente, na verdade, né, pelo convite. E a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a saúde coletiva. E ela, como vocês sabem, ela é um tema muito longo, um tema muito complexo. Então, tentei fazer o mais resumido possível. Mais resumido do resumido, né? Principalmente porque se trata de uma área onde praticamente em toda parte do mundo possui. Não é só o profissional biomédico que entra na saúde coletiva. Então você vai ter aquela famosa acirrada, né? Desculpa te ver. Você consegue colocar em modo apresentação? Ah, tá. Eu pensava que tinha que... Ah, agora foi. Eu acho que vai, né? Deixa eu ver. Eu jurava que tinha... Ah, agora foi. Agora foi. Perfeito. Agora foi. Desculpa te interromper. Não, imagina, gente. Tudo bem. E a saúde coletiva, como falei para vocês, ela além de uma das habilitações do biomédico, tem outros profissionais que também trabalham na área da saúde coletiva. Então, fiz em tópicos, tá? Para vocês entenderem um pouquinho sobre a saúde coletiva, sobre a saúde pública, porque existe diferença. Tem gente que não sabe, mas existe diferença entre a saúde coletiva e a saúde pública, né? Tem campos de atuação, por exemplo, Médicos Sem Fronteiras, o profissional da saúde coletiva trabalha no Médicos Sem Fronteiras, assim como o profissional do patologia, né, patologia clínica e etc. Da saúde pública também trabalha no Médicos Sem Fronteiras, só que existe aquelas diferenças, e eu vou falar para vocês também lá mais para frente. Vou colocar considerações finais e vou colocar as referências também para vocês procurarem um pouquinho mais assim que finalizar a palestra para vocês. Antes, a gente tem que falar um pouquinho sobre a biomedicina, né, como ela surgiu, né? A biomedicina surgiu lá nos anos 60. Antes já existia, né, de certa forma, como podemos dizer, áreas de atuação parecidas com o biomédico. Por exemplo, o biólogo, né? O biólogo, de certa forma, fez parte, na verdade, o biomédico fez parte do Conselho de Biologia lá no passado, bem lá no passado. E é, de certa forma, bem parecida a biologia com a biomedicina. Entretanto, a biomedicina foi para áreas das ciências, né, ciências médicas. A biologia já está mais na área da natureza, né, da área mais focada com outras partes sem ser a área da saúde humana, né? Então, esse curso teve origem, né, de certa forma, com uma ampliação porque eles estavam procurando profissionais, né? Existia muito curso de medicina e muitos cursos. Desculpa, tem um cachorro aqui, meu vizinho está latindo, não sei se vocês estão conseguindo ouvir bem, mas enfim. Tinha muitos cursos, na verdade, de medicina e odontologia. E naquela época havia a necessidade de profissionais para dar aula para esses profissionais, né? Então, tinha que ter um profissional especificamente para isso. E como que a gente faz isso, né? Como a gente faz essa conexão? Então, foi criado, bem posteriormente, o profissional, né, de ciências biomédicas. A ideia era construir. Isso foi bem na década de 60, 80, tá? Então, como eu falei para vocês, era para atuarem como docentes especializados em disciplinas básicas. Então, o biomédico foi praticamente a pirâmide, né? O pé da pirâmide, né? De certa forma. Assim como o topo. Eu digo que o biomédico pega toda a pirâmide, de certa forma. Porque ele vai dar uma disciplina para alunos, né, das escolas de medicina e odontologia naquela época. E até hoje, de certa forma, muitos profissionais biomédicos ainda atuam como professores de universidade, do qual é o curso de medicina. Um grande exemplo
Eu vou começar também a lecionar com o pessoal da medicina, né? Vou dar aula para eles de algum momento, posteriormente, porque eu estou especificalizando, né? Especializando, de certa forma, na saúde coletiva. Então, eles precisam de alguém que saiba bem a saúde coletiva, e assim como os outros profissionais demais. Tem fisioterapeutas também que dão aula para médicos, mas ultimamente, como está crescendo muito profissionais biomédicos na área docente, na área de pesquisa, eles estão sendo focalizados para ser doutores e profissionais que estão dando as disciplinas para os profissionais das escolas de medicina e odontologia. Mas aí o que acontece? Como foi criado naquela época, a primeira escola paulista de medicina foi um dos pilares, né, da iniciação do biomédico, né? Então, de certa forma, naquela época, tinha que estabelecer, né, uma diretriz, tinha que estabelecer algo que focalizasse no profissional biomédico. Então, a Escola Paulista de Medicina foi uma das primeiras a fazer a graduação do biomédico, né? E nesse período teve vários regimentos, né, várias organizações do curso para criar, de certa forma, esse curso. Então, a Escola Paulista de Medicina foi uma das primeiras também a disponibilizar doutorado em ciências biomédicas, né? A gente, naquela época, por exemplo, existem muitos profissionais até hoje que foram os primeiros biomédicos no país que foram especializados na Escola Paulista de Medicina. Então, a gente encarrega vários trabalhos, né? Então, a gente tem vários pareceres, várias publicações para que haja, de certa forma, uma fixação pelo profissional biomédico, né? Então, tinha que haver fundamentos científicos. O profissional biomédico foi praticamente criado através da ciência focalizada em evidências, né? Então, de certa forma, a gente tem que focalizar nesse objetivo, né? Não podemos ter negacionista na nossa profissão, sendo que a nossa profissão foi, de certa forma, a profissão construída na base da ciência. Né? Eu estou passando bem rápido essa parte, porque provavelmente você já deve ter ouvido. Se caso vocês não tenham ouvido, ou falar, ou ter tido aula, de certa forma, com isso, eu posso disponibilizar os slides para vocês depois. Vai ser uma honra. Aí vocês podem ver detalhe por detalhe. Então, aqui são as universidades que tiveram os primeiros cursos de biomedicina e ciências biológicas modalidade médica, que foi criada lá na década de 60 e 70. Né? No Brasil, tivemos a Unifesp, que é a Escola Paulista de Medicina, agora se chama Unifesp. Tivemos a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, tivemos a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né, da USP, que a gente tem 2 campos, né, aqui em São Paulo e em Ribeirão Preto, a Unesp de Botucatu e a Centro Universitário Barão de Mauá. Essas aqui são um dos cursos mais concorridos do país, né? São de biomedicina. Todos tentam entrar nesses campos, mas a gente sabe que há outras universidades também que disponibilizam ciências biomédicas e tem índices fortes, notas ótimas para disponibilizar esse curso de biomedicina. Né? Esses aí são os mais concorridos. Depois que houve muita dificuldade de conseguir um mercado de trabalho devido a muitas burocracias, ter uma regulamentação da profissão, né? Juntaram as universidades anteriores, que são essas aqui, junto com as outras, que é a Unisa, o MC e a Universidade Federal de Pernambuco. Essas 3 também, junto com a população, junto com os estudantes, junto com os professores, eles queriam, de certa forma, fazer uma regulamentação da profissão. Né? Então, o profissional biomédico, naquela época, não era tão conhecido, inclusive até hoje não é muito conhecido, e a gente tem que martelar sempre nessa tecla para mostrar que a gente existe, inclusive hoje é o nosso dia. Então, a gente utiliza esse momento para espalhar, né, e espelhar a palavra do biomédico, né? A gente tem que aproveitar esse momento onde está tudo focalizado na gente para a gente espalhar um pouquinho nossa palavra. Então, como assim a gente vai fazer uma regulamentação do profissional biomédico? Para isso, a gente precisa de conjunto, né, de certa forma, de profissionais, e esses conjuntos de profissionais vão desde ministros, classe política, estudantes, professores, né? Então, naquela época, teve que criar um projeto de lei para regulamentar a profissão do biomédico e biólogo. Como eu falei para vocês, o biomédico e o biólogo são muito parecidos.
em alguns aspectos. Entretanto, cada um foi para um lado diferente, né? Cada um tem uma focalidade, né? Uma habilitação diferente, né? O biólogo atua também na análises clínicas, mas é bem difícil achar um biólogo na análises clínicas. Entretanto, ele atua também. E é o biomédico mais focado na análises clínicas, né? Então, tiveram que fazer uma regulamentação da profissão. Isso foi com a Lei 1660, de 1975. E depois, no Senado, foi para número 101, de 77. Bom, para fazer a profissão, né, de certa forma, ser regulamentada, teve também que fazer outros decretos posteriormente. Então, o decreto de 90.875, de 30 de janeiro de 85, ele refere a incluir outras atividades do nível superior, né? E então, colocaria a categoria funcional do profissional biomédico. Como eu falei para vocês, lá no comecinho, lá nos anos 60, o profissional biomédico era apenas para dar aula, né? Posteriormente, algum tempo depois, que ele foi especializado para análises clínicas e etc, né? Então, há esse enquadro, né? Essa provocação ao longo do tempo. E foi sempre adicionando, né? Em 88, teve a categoria de por funcional, né? Em 89 teve os conselhos criados, tanto de primeira, segunda, terceira, quarta região. A gente está atualmente no conselho da primeira região, e etc. Então, os conselhos também ajudam bastante para a regulamentação da profissão posteriormente, tá? Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a diferença entre saúde pública e saúde coletiva. Eu já falei um pouquinho da profissão lá anteriormente, né, como falei para vocês. Então, a gente tem que falar um pouquinho agora sobre a diferença. A saúde pública está focada mais no problema, né? Então, se já está ocorrendo mortes, doenças, agravos, ele já está focado mais no problema. Então, quem quer se especializar em saúde pública já sabe que vai cuidar mais dos problemas, né? Da epidemiologia tradicional, planejamento, etc. Na saúde coletiva, ela é mais focada para as condições de evitar que aconteça aquela doença, né? Então, ele quer focado na qualidade de vida, no prolongamento de vida. Então, ele tem um planejamento mais complexo, porque a saúde coletiva tenta evitar aquela doença, já a saúde pública já está com o problema da doença e eles querem tentar diminuir aquele problema da doença, né? Uma grande diferença também das duas é que as duas áreas são multiprofissionais, entretanto, na saúde coletiva existem outros profissionais também. Existem antropólogos, sociólogos, psicólogos, né? Já na saúde pública está mais focada para a área da saúde, profissionais da área da saúde. Na saúde coletiva também tem profissionais da área da saúde, tem médicos também, tem biomédicos, tem enfermeiros, fisioterapeutas. Entretanto, na saúde coletiva tem mais profissionais da saúde. Na saúde pública, na verdade, tem mais profissionais da saúde. Então, existe aquela diferença entre as duas, né? Na saúde coletiva, tem epidemiologia social, desigualdade em saúde, determinantes sociais, né, a promoção da saúde. Já na saúde pública, a gente tem a imunização, planejamentos, epidemiologia tradicional, tá? Então, é bem interessante que eu vou falar um pouquinho de cada uma delas mais para frente também. Porque existe a violência, por exemplo, ela é um problema de saúde coletiva. Então, e saúde pública, também não pode esquecer, ela entra nos dois. Mas, assim, violência, a gente estuda violência, sim, a violência, de certa forma, está focada para o profissional da saúde coletiva, entretanto, a saúde pública pega as consequências da violência, né? Então, quando a gente fala que violência é um problema de saúde pública, é um problema de saúde pública, que envolve os dois, né? Aqui está um desenho, né, uma figurinha, que fala sobre a transdisciplinaridade, né? Então, tem saberes, produção de verdades, né? As disciplinas são mais focadas nas ciências humanas e físicas. Inclusive, na saúde coletiva, durante o mestrado de saúde coletiva, eu tive muita aula de humanas, então tinha que fazer ensaios de humanas. E é bem interessante porque a gente fica criando corpos e perspectivas, né? Então, inclusive, a minha colega de sala de mestrado, ela é psicóloga e estuda sexualidade. Ela estuda gênero. E isso está na saúde coletiva também. O biomédico também pode estudar saúde, sexualidade e gênero se você focalizar na saúde coletiva, né? Porque, de certa forma, está na saúde, está na medicina preventiva, de certa forma. E na saúde coletiva também, né? Ela inclui pesquisadores profissionais,
faz intervenções políticas, étnicas e técnicas, né? Isso eu vou falar um pouquinho também para vocês nessa frente. Isso aqui é uma estrutura básica do que é uma saúde pública, tá? Como eu falei para vocês, é um tema muito complexo. Então, se eu estiver passando muito rápido, vocês me falam, que eu diminuo a velocidade para falar com vocês. Bom, a estrutura da saúde pública, ela, como eu falei para vocês, a saúde pública, o SUS, né? A gente já define. Saúde pública já fala que é o SUS, porque o SUS está focado na saúde pública. Está dentro da saúde pública e a saúde pública está dentro do SUS. A saúde pública ela é financiada pelas três esferas, né, de governo, que é o município, o estado e a União, né? Então, o SUS é financiado pelos três. E cada um tem uma responsabilidade. O Ministério da Saúde está mais focado para a região federal, né? Então, quem tem que focalizar mais no Ministério da Saúde é o presidente, de certa forma, um responsável pelo Ministério da Saúde. Então, é o federal. Ele organiza o que as outras comissões são responsabilizadas. Tem a Secretaria Estadual de Saúde, tem a Secretaria Municipal de Saúde. Isso aqui é uma estrutura básica do Sistema Único de Saúde, da saúde pública, né? Esse aqui eu coloquei os principais, que é o Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, a Secretaria Municipal de Saúde, os conselhos de saúde. É bom lembrar sobre os conselhos de saúde que ele não é vinculado a nenhum órgão, de certa forma. Os conselhos, digamos que eles é mais uma participação popular, né? Então, se você quiser participar de um conselho de saúde, você pode participar de um conselho de saúde, de uma associação de saúde. É só você entrar no site do Conselho de Saúde e participar como membro, como voluntário de alguma coisa, de uma aula, e etc. Tem as comissões, né, que são importantes também nesse processo. E tem entre outros, né? A Fiocruz, por exemplo, é a responsabilidade do Ministério da Saúde. Então, se acontece um financiamento, algum problema com o Ministério da Saúde, a Fiocruz também é afetada, né? Lembrando também que o Ministério da Saúde, ele é o órgão principal lá em cima, mas existem os outros demais, né? Que eu vou falar para vocês aqui nos próximos slides. Como falei para vocês, que a Lei 8080, eu falo 8080, mas o certo é 8080. Mas eu acho tão chique falar 8080, de certa forma, que é a Lei do Sistema Único de Saúde, do SUS, né? Que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Essas aqui eu coloquei que são determinantes sociais, vigilância em saúde, princípios e diretrizes. A Lei 8080, gente, eu gostaria de lembrar para vocês. Como a saúde é direito de todos e dever do Estado. A Lei 8080 é tão complexa, se vocês pegarem lá bonitinho o Vadmecum, por exemplo, e ver lá, ou entrar no site do Senado, que lá tem a nossa Constituição, tem as nossas leis, etc. Ela é muito complexa e ela é muito perfeita. Ela, abrange. O problema dela é que há algumas lacunas, né? Há algumas interferências e que podem, que não são feitas de certa forma como está escrito na lei, né? A lei está lá perfeita. O problema é a gestão de alguma forma. Eu vou falar também para vocês mais para frente sobre quais são os problemas do SUS e o que a gente pode fazer para melhorar, de certa forma. Porque o SUS é perfeito, não tem como acabar com ele. Há como aprimorá-lo. Esse é um fato, né? Nos anos 90, como eu falei para vocês, foram criados os conselhos, né? Os conselhos de nacionais secretários estaduais, os conselhos nacionais de secretários municipais. Os conselhos eles têm uma interferência muito grande, né? Então, se o conselho acha errado tal coisa, deve ser alterado tal coisa. E esses conselhos são a participação popular. Você, cidadão comum, não precisa ser profissional da saúde. Achou alguma coisa errada, entra em contato com o conselho vai lá e escreve. Tá? Eles aceitam a sua proposta, informam um parecer para você posteriormente e repassam isso para o governo, o ministério, as secretarias municipais. Esses aqui são alguns decretos principais da saúde pública, né, que acho que deveriam ser levantados, né? Em 95 teve
a regulamentação do Sistema Nacional de Auditoria, né? Em 99 teve um subsistema de atenção de saúde indígena, né? Não existia. Regulamentação da assistência domiciliar em 2002. Como eu falei para vocês, a Lei 8080 ela foi agregando cada vez mais. Ela é uma cláusula pétrea, não pode ser alterada, mas ela pode ser agregada, entendeu? A de 2005, as mulheres as parturientes, né, elas não tinham acompanhantes, elas não tinham, de certa forma, um direito, então tiveram que fazer uma lei para focalizar nisso, porque antes poderia ter um acompanhante, mas nem todos seguiam essa regra. Então tiveram que fazer uma lei para garantir o direito da parturiente a ter um acompanhante no parto, pós-parto, durante o parto, né? Uma das únicas vezes que tiveram essa lei meio de certa forma não garantidas foi na pandemia. Não havia uma forma de deixar as pessoas dentro de um local com acompanhante por conta da pandemia. Mas essa lei é uma lei importante. E depois teve em 2011 assistência terapêutica e tecnologia, porque né, depois de 2011, antes de 2011 já tinha um boom de tecnologia. 2011 em diante já temos um boom enorme de tecnologia. Aqui, mais novamente, a gente tem a recuperação, proteção, organização de outras previdências. Atividade física em 2013 foi considerado um fator determinante e condicionamento à saúde, teve que criar uma lei para isso. Em 2013 também foi a obrigação dos hospitais colocar avisos visíveis às parturientes e acompanhantes, porque mesmo com a lei anterior, parece que as pessoas ainda não sabiam, de certa forma, então tiveram que colocar avisos para mostrar que há a possibilidade de ter um acompanhante durante o parto da parturiente, né? E em 2015, que teve a permissão de participação de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde, planos de saúde estrangeiros no nosso território. Essas leis são uma das leis mais importantes, né? Toda essa que eu falei que teve agregamento na nossa saúde pública. Bom, para a gente falar um pouquinho sobre a saúde pública, a gente tem que falar também da vigilância, né? Então, se a gente tem um objetivo, a gente tem uma ação. E depois dessa ação, há uma política, um programa para ser exposto a esse tipo de trabalho. Então, a vigilância em saúde, ela está vendo essa bolinha aqui do canto? Ela engloba tudo isso aí, ó. Controle de água, vigilância sanitária, promoção de saúde. Controle de água, Jonathan, como assim controle de água? Saúde, comprei uma garrafinha de água. O SUS foi um dos responsáveis para saber se aquela água está boa para ser consumida ou não. Potável ou não. Então tem sempre um selinho lá no canto. Deixa eu ver, a água que vem na sua residência. O SUS também é um dos responsáveis para saber se a qualidade está boa, é um controle de água, né? A vigilância sanitária, que posteriormente é um assunto muito interessante também. Eu fiz estágio na vigilância sanitária na minha graduação lá em 2016. E na vigilância sanitária, ela abrange cabeleireiros também. Muita gente não sabia. A vigilância sanitária vai nos cabeleireiros, vai ver se está tudo ok, se eles têm autoclave, vai nas academias. A gente cansou de fechar a academia. Academia é um problema para a vigilância sanitária, porque sempre está faltando alguma coisa, não tem piso de borracha, a pessoa pode vai lá e se machuca. Ou recebe a multinha básica, depende do município, né? Aqui em São Paulo a multa mínima é R$5.000 para o estabelecimento. E depois, posteriormente, vai aumentando, né? Então, vai aquele grande controle, né? Tem a vigilância sanitária, tem a vigilância epidemiológica, a vigilância ambiental. A vigilância ambiental é bem interessante porque a gente descobre os locais onde tem surtos de... A vigilância ambiental é zoonoses, tá? Onde tem surtos de cobras, de escorpião. Inclusive, aqui em São Paulo tem um bairro inteiro que é um surto de escorpião, que é Ipiranga. Então, a região ali já sabe que ali tem escorpião. Então, a vigilância epidemiológica, vigilância ambiental, desculpa, daquela região que faz parte da SUVES, que faz parte do SUS, sabe que aquela região tem problema com escorpião.
Então, os hospitais daquela região já recebem soros para qualquer tipo de acidente com escorpião. Olha que complexo, né? E tem outras ações, né? Por exemplo, álcool e drogas, tem a política de atenção integral aos usuários de álcool e drogas, o tabagismo, né? O Programa Nacional de Controle do Tabagismo. E assim, etc. Né? Tem essas diversas ações que são responsabilidades do sistema de saúde pública. E saúde coletiva também. Depende de qual parte que você vai se encaixar. Tá? Bom, como eu falei para vocês, a violência... Deixa eu passar aqui um pouquinho para frente. Aqui, ó. A violência ela é considerada um problema de saúde pública. Por quê? Porque ela afeta o individual, a pessoa pode se machucar, a pessoa pode sofrer qualquer tipo de acidente, e o coletivo. Pessoas ao redor podem ver essa cena e se assustar e receber um trauma psicológico. Está afetando a saúde da pessoa ao redor, está afetando a saúde da pessoa que sofreu e também está afetando a saúde dos hospitais que vão receber aquele paciente ferido. Então, a violência é considerada, classificada como problema de saúde pública. Tá? Inclusive, é considerada como uma epidemia, né, da modernidade. Não só no Brasil temos violência fortíssima, como em alguns outros países também temos violência, por isso que a OMS já classificou como problema de saúde pública. Acho muito importante levantarmos isso, porque na vigilância epidemiológica a gente estuda a violência. Aqui em São Paulo, na época que eu estava na vigilância epidemiológica, tivemos um caso de um pai que violentou sua filha, e já temos uma violência aí, pesada, né? Que violentou sua filha, e a população ao redor foi lá e lixou ele, arrancou a cabeça dele. Mais outra. Ó, é uma pirâmide. Um problema aqui, foi um problema aqui, foi um problema aqui. Foi classificado como problema de saúde pública, porque afetou vários. Afetou um indivíduo, afetou coletivo, afetou todo mundo. Né? Vou colocar no slide anterior. A Abraço, que é a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, que você vai se tornar um sanitarista, considera essas áreas aí, ó, como uma área da saúde coletiva. A epidemiologia, lá no meu departamento, lá no Departamento de Medicina Preventiva e Saúde Coletiva da USP, a epidemiologia está muito focada para os profissionais da saúde. Eu raramente vejo um sociólogo, um antropólogo na epidemiologia. Existem. Mas eu vejo muito médicos, vejo muito biomédicos e enfermeiros na epidemiologia. Já nas ciências sociais em saúde, já é outra coisa. Eu vejo o contrário. Eu vejo mais antropólogos, sociólogos e outros profissionais. Tem políticas públicas e planejamento, tem a promoção, educação e saúde. Esses são alguns tópicos que você pode estudar dentro da saúde coletiva, porque você vai se tornar um sanitarista, biomédico sanitarista, né? Então, esses são dos poucos, tem vários, né? Coloquei alguns aí para vocês verem. Promoção, educação e saúde, etc. Passar aqui para frente. Ó, uma estrutura básica da saúde coletiva também é como funciona. A escola, a creche, o albergues e outras instituições, como a de idosos, etc., tem contato com a UBS, né? E a UBS tem contato com as SUVs, e as SUVs com o Ministério da Saúde. Então, como funciona? As SUVs são as supervisões de vigilâncias, né, da sua região, né? Tem diversos locais que tem SUVs. Aqui em São Paulo, acho que tem 13 ou alguma coisa assim. Ou pouco mais, né? Porque São Paulo é muito grande. Que pega vários bairros, cada SUV pega vários bairros, né? E UBS, etc. Eles fazem notificações de todos os locais, laboratórios da região, hospitais da região, UBS da região, AMAs da região, pronto-socorros da região. Como a gente fala que o sistema de saúde é muito complexo, saúde coletiva é muito complexo, porque cada um tem o seu papel, né? Aconteceu, por exemplo, um acidente de... teve uma pessoa que teve dengue em tal região. A primeira pessoa a ser informada provavelmente vai ser a UBS, porque a pessoa foi para a UBS passando mal, ou um hospital da região. Mas a porta de entrada costuma ser na UBS. Uma observação que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte: se a UBS é ruim no seu bairro, lembre-se de que a UBS é responsabilidade do município.
O governador não tem nada a ver, o presidente não tem nada a ver. A UBS, quem cuida da gestão, etc., é o município. Então, ou seja, o prefeito. Então, se a UBS está ruim, já sabe quem tem que trocar, o prefeito. Né? Se a UBS está ruim, você tem que ir lá cobrar o prefeito. Vamos cobrar a Secretaria Municipal de Saúde, porque está errado. Enfim, se uma pessoa com dengue vai lá na UBS, na porta de entrada, a UBS ela notifica a SUVES, a Supervisão de Vigilância da região. Então, o que acontece? Há uma notificação. A notificação se chama notificação compulsória. Essa notificação compulsória é passada para a SUVES, que informa o Estado, que informa o Ministério da Saúde, que aquela região teve um problema com dengue. Eu vou falar mais para frente também. Eu coloquei um modelo para vocês dos agravos. Cada agravo é levado para um órgão. Né? As escolas têm contatos com a UBS, as creches têm contato com a UBS. A escola não vai ter um contato direto com o Estado, mesmo sendo escola estadual. Ela vai ter contato com a UBS do município, né? A coordenação regional, da coordenação da região, né? Que é a UBS. E depois a UBS vai passar para o SUVES, que vai passar para o Estado, que vai passar para o Ministério da Saúde. Tá? Aqui são uma das doenças de notificação compulsória, que é muito importante a gente levantar. Toda a SUVES, toda a UBS tem um desse. Teve um acidente de trabalho com exposição de material biológico. Aqui no cantinho, ó, não sei se vocês conseguem ver meu mouse, eu não sei. Mas tem o Ministério da Saúde, tem a Secretaria Estadual de Saúde, tem a Secretaria Municipal de Saúde. E aqui, se a notificação fosse semanal. Se teve um acidente de trabalho, exposição de material biológico, a gente junta toda semana e manda para a Secretaria Municipal, ou para a Covisa, ou para o Ministério da Saúde. Já se houve um acidente de trabalho grave, que acidente de trabalho também é uma responsabilidade da saúde coletiva, tá? Então, a gente pega muita coisa. Então, se tem um acidente de trabalho grave, fatal, que envolve crianças e adolescentes, a Secretaria do Município recebe essa notificação em menos de 24 horas. Não pode passar de 24 horas. Tem que sempre ser em 24 horas. Porque tem que ser feita alguma coisa sobre isso. Entendeu? Uma pessoa recebeu um tiro, por exemplo. A Secretaria Municipal tem que receber essa notificação em 24 horas para que trabalhe com outros órgãos seja efetivado. Então, ela vai lá falar com a polícia. E a polícia vai tentar resolver que está tendo algum acidente ou uma violência naquela região, na verdade, que uma pessoa recebeu um tiro, então vai aumentar o policiamento. É um exemplo, entendeu? Animal peçonhento, Secretaria Municipal, tudo em menos de 24 horas. Ó. Todas essas doenças aqui são em menos de 24 horas. Né? A dengue com óbito. Ali tem que ser notificado os 3 órgãos. O Ministério da Saúde, a Secretaria Estadual de Saúde e a Secretaria do Município, todos em menos de 24 horas. Então vai ter que ser malote, vai ter que mandar e-mail, a notificação tem que ser perfeita. Não pode esquecer de nada, tá? Aqui tem outras, ó. Chagas, Secretaria Estadual e Municipal em menos de 24 horas, né? Para que seja feita alguma ação naquela região. Doenças de meningites, etc., também são menos de 24 horas, e os 2 órgãos, o município e o Estado. Né? Isso aqui são outros. Ó. A Zika são somente semanal, e as outras doenças com gestantes são municipais, também com Zika. Ó. E óbito já tem que ser mandado para os 3 órgãos em menos de 24 horas. Aqui são outras. Essa notificação você tem que decorar para quem é da saúde coletiva que for trabalhar com a SUVES. Né? Então, você tem que decorar, literalmente, porque você não pode esquecer. Né? Às vezes não tem a notificação, você tem que notificar. Um grande exemplo que a gente tem que lembrar foi a Covid. Né? Foram notificações compulsórias e se não forem encaminhadas em 24 horas, o órgão não recebe. Por que houve esse problema de notificação? Há uma grande subnotificação, né? Porque o protocolo que pediram para abordarmos, para termos, era de que apenas pessoas fora do país que tivessem sentindo sintomas.
Esse é um grande erro, porque já estava na nossa região. Então, pessoas que já estavam sentindo os sintomas e estavam andando pela rua não eram notificadas porque, né, eles só queriam que notificasse pessoas que estavam indo de fora. Então, já entra nesse pequeno erro, né? Aqui são outras: intoxicação exógena, leishmaniose, né, malária, essa malária da região extra-amazônica, etc. Óbitos infantis e maternos é muito importante, né? A mortalidade infantil está, infelizmente, voltando com tudo também. A poliomielite, pestes, raiva, etc. Sífilis. Eu tenho várias. Literalmente, é uma decoreba que, ao longo do tempo, a gente tem que lembrar. Aqui embaixo vocês veem, ó, violência doméstica e outras violências. Semanal e violência sexual e tentativa de suicídio já tem que ser notificado em 24 horas, para que tenha uma ação sobre esse indivíduo, para que possa ajudar de certa forma, né? Eu acho muito errado colocar violência doméstica como algo semanal. Para mim tinha que ser diário, 24 horas. Mas, enfim, esse aí é um protocolo que deve ser alterado ao longo do tempo, né? Porque a gente tem diversos problemas relacionados à violência doméstica. Uma área que o biomédico também pode trabalhar, inclusive eu acho que eu conheço uma, e eu acho que eu não me recordo o nome dela, que trabalha com o Médicos Sem Fronteiras, né? Então, ele tem o papel de organizar, principalmente se você for focalizado na epidemiologia, né? Então, é uma profissão muito interessante, né, na saúde coletiva, você desenvolver esse papel, né, de gestão de surtos, ajuda de equipe de planejamento, e etc. Mas não é fácil, né? Eu vou falar por que não é fácil. Aqui no site dele já tem a especificação para ter o diploma de biomedicina, né? Você pode também ser profissional patologista em análises clínicas, como hematologia, bioquímica, imunologia, etc. Entretanto, tem um pequeno detalhe: é muito difícil de entrar, mas também não é impossível. Não é impossível, não é impossível, né? Aqui, ó, os requisitos básicos, como eu falei para você, mas o principal que muita gente tem dificuldade, que é o idioma francês, né? A fluência em francês, né? Tem que ter fluência em francês, tem que ser forte psicologicamente, fisicamente, para aguentar 6 meses fora do Brasil em locais extremamente difíceis. Eu até coloquei aqui o link para vocês, se vocês quiserem acessar, para saber como funciona essa vaga de biomédico no Médicos Sem Fronteiras. E é responsável pelo laboratório, etc. E, incrivelmente, que faria, você tem que ter experiência, já implementação de técnicas de laboratório, experiências em gerenciamento de equipes, e principalmente, né, motivação para trabalhar voluntariamente, humanitariamente, né? Não voluntariamente, você recebe um salário, tá? Mas humanitariamente, né, de certa forma. E o salário deles é muito bom, não vou negar. Não fui selecionado, porque ainda não me especializei em saúde coletiva totalmente. Mas quem sabe um dia. Também tem a epidemiologista, né? Como eu falei para vocês, isso aqui foi o responsável no laboratório, tá, gente? Ó, que é análises clínicas. E na epidemiologia, que é a gestão de surto. E aqui, ó, já fala, especialista em epidemiologia. Na saúde coletiva, você se especializa em epidemiologia, ou saúde coletiva, ou ciências. Na USP, você sai como mestre em ciências, focado em saúde coletiva, epidemiologia, dependendo do que você quer para sua carreira. Tá? Então, tem um campo longo, né, de longo prazo, 6 a 12 meses. E, de certa forma, eu acho muito importante a gente levantar que a epidemiologia cresce cada vez mais, provavelmente porque a gente tem diversos surtos, né? Aqui temos a continuação, experiência clínica na área. E aí vem a Cruz Vermelha, que também é um outro órgão que também um profissional biomédico pode atuar, tanto com epidemiologia como análises clínicas e microbiologia. A Cruz Vermelha também é uma organização suíça, né, se não me engano. E também, para entrar nesse órgão, você precisa falar francês, além do inglês. É difícil também, mas também não é impossível. É um dos órgãos muito importantes também, né? Tem a Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, a Organização Mundial da Saúde, que é a próxima. Aqui no Brasil teve vagas para a Organização Mundial da Saúde, que é o PAS, que fica em Brasília.
E eu vou mostrar depois no próximo slide para vocês. Também há necessidade de inglês e francês, para você que se especializa em saúde coletiva. Tem nos escritórios de Genebra e tem nos escritórios da OPAS ao redor do mundo. E tem os outros escritórios também da Organização Mundial da Saúde em outros países, como da Ásia, África, Europa e continente da Oceania. Esses aqui são, acho que uma das mais difíceis. Acho que não conheço nenhum biomédico ainda que conseguiu. E só conheço pessoas da saúde pública, médicos que conseguiram, né? Chegar, médicos no caso, e enfermeiros. Mas que todos, claro, tem que ser especializado em saúde coletiva, na maioria. Porque na saúde pública e na saúde coletiva a gente estuda isso, tá? Aqui, ó. Esse aqui foi uma vaga da Organização Mundial da Saúde em Brasília, como consultor nacional de tuberculose e hanseníase. A duração do contrato era até dezembro desse ano, né? Então era 12 meses, se não me engano. 12 meses não, 6 meses para consultor nacional. Esse é um valor de remuneração deles, que a Organização Mundial da Saúde paga muito bem, né? Não há dúvida, em certa forma. É preciso ter graduação na área de saúde, ou seja, pode ser enfermeiro, biomédicos, fisioterapeutas, mas era necessário semestre ou doutor em saúde pública ou saúde coletiva. Eles dão prioridades para saúde coletiva e saúde pública. E para as outras também, mas eles são prioridades na saúde pública e na saúde coletiva. A saúde pública e a saúde coletiva se casam, de certa forma, mesmo sendo diferentes, né? Então, de certa forma, um vai aprender a mesma coisa que você vai aprender, mas algumas coisas diferentes, tá? E nesse caso, era inglês e espanhol, um dos pré-requisitos para ter uma habilidade, para ter oportunidade, na verdade, de conseguir essa vaga. Também teve outro, né, da OPAS, que era para outras doenças transmissíveis em meio ambiente, também em Brasília. Requisito, graduação na área de saúde e mestre em saúde coletiva e saúde pública. Aqui na experiência profissional que pega, né? É essencial ter pelo menos 5 anos de experiência nessa área. 5 anos de experiência, você consegue, praticamente durante o mestrado você faz 2, e depois dos 3 anos você consegue em outra área, em outra abrangência, em concursos públicos, por exemplo, para trabalhar no estado ou município. Queria lembrar que a ciência coletiva, a saúde coletiva, ela é multidisciplinar, ela envolve humanos, ela envolve humanas, ela envolve Estado, sociedade, contexto, paradigma, diversidade, né? Então a gente não pode esquecer de lembrar que vamos trabalhar com vários profissionais. Então a gente tem que lembrar que a saúde é um direito e não é um negócio, sempre. Essas foram as referências que eu utilizei durante esse trabalho que eu fiz com vocês, essa apresentação. E aqui são as minhas redes sociais, caso haja necessidade. Se vocês quiserem entrar em contato, reclamação, sugestões, pode entrar em contato sim, que eu vou fazer questão de tirar dúvidas de vocês. Eu demoro um pouquinho, acho, para responder e-mail. Acho que um dia só, mas eu respondo. Pode ficar tranquilo. E é isso, gente. Agora vamos abrir para perguntas e questões e dúvidas, etc. Oi, Jonathan. Eu sou a Oi. Natália. Eu vou estar passando para você as perguntas, tá bom? Certo. Pode sim, claro. Então, vamos lá. Como faz para conseguir estágio em vigilância sanitária? É por agência, por prova? Como que funciona? Na vigilância sanitária, bom, na vigilância sanitária você consegue entrar em contato com as SUVs da região. Toda região tem uma SUVs, então provavelmente você vai entrar com as SUVs do seu bairro ou através da universidade. A universidade também pode disponibilizar, você pode sugerir para o coordenador que eu quero fazer um estágio na vigilância sanitária. E se eles têm a possibilidade de encontrar como você. Eu recomendo também que vocês tenham contato com pessoas que trabalham lá. Façam uma busca em redes sociais para tentar conseguir esse estágio não remunerado, porque é uma das únicas formas de conseguir contato com eles e estágio com eles. Tá certo. E como que é a rotina do profissional biomédico que faz a saúde coletiva?
Bom, ficha, ela é complexa, ela é cansativa. Eu acho que uma das áreas mais que você lê muito, que você estuda muito, é a saúde coletiva. Então, digamos que eu, por exemplo, a minha rotina começa, deixa eu ver, 7 da manhã e eu termino às 22 horas, às 10 da noite. Então, eu tenho algumas... Mas também eu deixo o final de semana só para mim, né? Sábado e domingo eu não faço nada, nada, nada. Então, minha rotina é levantar, ler e-mails na saúde coletiva, tentar ler algum decreto, principalmente porque a gente tem que estar atualizado, né? Então tem que ler decretos da vigilância sanitária, decretos, no caso a Anvisa, né? Da Funasa, a gente tem que estar atualizado com o Ministério da Saúde. Então cada dia tem uma coisa diferente. Então essa rotina de estar atualizado com tudo que acontece é muito importante, principalmente no governo atual, que muda a cada momento está mudando alguma coisa. Então a gente tem que estar atento com os protocolos e, e ver quais são as lacunas a serem administradas, colocadas na cabeça, né? Uma nova decoreba. Essa é a nossa rotina. Entendi. Você falou bastante sobre violência, né? E eu fiquei bem interessada em saber como que é, na prática, a atuação do biomédico na parte da prevenção da saúde da família, dentro dessa parte de violência doméstica. Como que funciona? Dentro das Então, na violência doméstica, ela é já mais focada na UBS. Então, a UBS, ela fica responsável por saber do que acontece. Na verdade, é assim, a violência, ela é muito complexa. Digamos que os profissionais da saúde, eles têm que estar aptos a descobrir que uma pessoa está recebendo violência doméstica. Então, a pessoa vai lá na UBS. A gestão da UBS recebe uma notificação de um médico que viu que a moça estava com um hematoma no braço e ela falou que apenas caiu, mas não tinha apenas um hematoma. Então, o médico informa a gestão, sem conhecimento da pessoa, às vezes, e às vezes com conhecimento, de que está tendo um probleminha lá. A pessoa está machucada. E essa informação a gente tem que começar a ficar atento. Ela pode ser encaminhada para um psicólogo, posteriormente, se caso a pessoa quiser. Então, essa questão de violência é muito complexa, porque envolve os profissionais têm que estar apto a identificar que aquela pessoa está recebendo violência, para notificar para a gestão, que notifica a SUVES e que notifica o Estado ou o município. Então, para que haja, né, uma intervenção nessa violência. Então, o profissional da saúde coletiva, ele vai receber essas notificações e ele vai tentar passar para os profissionais como identificar essa violência. Então, há cursos que a UBS tem que receber, que os profissionais têm que receber e que as SUBs, o pessoal da saúde coletiva tem que passar para esses profissionais. Entendi. Para oferecer um preparo melhor, né? Isso. Entendi. Exatamente. E quais instituições a gente pode procurar que oferecem o curso de saúde coletiva, né? Essa pós pra gente. Então, a pós de saúde coletiva, ela está disponibilizada, na verdade, ela está em todo lugar. Entretanto, em universidade privada, eu não recomendo muito. Então, eu recomendo vocês irem para as universidades públicas. As mais conhecidas no nosso país é a USP, é a Unesp, não, a Unicamp, desculpa, a USP, a Unicamp. Temos a pós em saúde coletiva na Universidade da Bahia, que foi uma das primeiras universidades do Brasil, né? A do Rio Grande do Sul é super conhecida e tem muitas dessas você consegue fazer à distância, menos da USP. A USP eu acho que é uma das únicas que é mais presencial, porque você tem disciplinas e vocês têm as disciplinas obrigatórias. Se você for focado no mestrado, se você for focado na pós-graduação, a maior parte é à distância. A Fiocruz do Rio também é à distância, que é em saúde pública, em saúde coletiva. E eu acho muito importante lembrar que quem quer se especializar em saúde coletiva tem que lembrar também de que a gente vai estudar muito humanas, digamos muito humanas. Então, a gente chega lá meio perdido, de certa forma, porque a gente não sabe
muitas coisas a gente não tem, né? Estudo, de certa forma, durante a graduação, alguma coisa de humanas, tipo ensaios críticos de um livro deixa eu ver, Michel Foucault, por exemplo. Ou Foucault, tanto a gente fala de certa forma, Foucault, Foucault. Ensaios críticos de Judith Butler, né? Então, você vai estudar um pouco feminismo, vai estudar muitas coisas. Então, é bom lembrar que se quer se especializar em saúde coletiva, já está preparado para abrir a mente. Muito bem. Não sei como que a gente está com relação aos horários. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fique à vontade, gente. Se ninguém tiver nenhuma pergunta, nós já podemos ir para a próxima palestra. Eu queria agradecer o Jonathan mais uma vez. E esse tema é muito importante, né, como você falou, para todas as áreas da saúde. Então, deu para a gente ter uma noção da importância da saúde pública, da importância da saúde coletiva, do biomédico sanitarista, e eu achei muito boa a sua palestra. Nós, em nome da Univap, nós agradecemos muito você por ter participado com a gente desse dia do biomédico. Muito obrigada, viu? Muito obrigado, gente, pelo convite, e pensem com carinho para vir para a saúde coletiva também, por favor. Obrigado. Pode deixar. Tchau, tchau, gente. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.